Suzana, quem vai abrir efetivamente é você? Eu vou começar como mediadora, moderadora, em seguida eu vou passar a palavra para a Vitória, depois Richard e a Vivian Camacho finalizando, para depois abrir Tá, uma não. Tá rodada bom. de Então, discussão. atravesso a tela aqui para ficar até o início. Depois também faz um aviso para a pessoa não usar a função de caption que o Zoom tem, que está habilitada, que às vezes dá problema no YouTube. Tá bom, Embora não estou transmitindo ao vivo, é só uma transmissão interna. tá bom. Vitória Mas, Ramos, né, que vai transmitir tela também, é isso? Não, eu não vou transmitir tela, eu não vou compartilhar tela, não, só vou falar mesmo. Ah, não? Ah, então tá bom. Tá ótimo. só mais uns 2 minutinhos. Aí, Suzana, quando você estiver pronta para iniciar efetivamente, você me avisa, ó, já estou pronta, tal. Aí eu vou te dar um sinal para você começar. Ótimo. E como é que é esse sinal? Você está no mudo. Tá me vendo aqui em cima, né? Tô. O sinal, eu vou dar um ok e vou sumir para aparecer a logo da Bia, já tá sabendo. Mas Tá, aí já. você me avisa antes, eu tiro. Tá, só mais 1 minuto, então. Cristiano, tem uma pergunta aqui no chat, se tem um link direto para transmitir pelas redes sociais. Então, vocês não tinham solicitado o YouTube, né? Eu vou fazer, eu estou fazendo uma transmissão que não está listada ainda de YouTube, mas é o áudio original, não tem tradução. Se Certo. vocês quiserem que eu libere esse link, eu libero, eu te passo aqui rapidinho e aí a gente transmite direto ao vivo. O que você acha? Eu já deixo preparado, mas assim, eu não iria transmitir, mas eu posso transmitir. Se quiser, eu faço agora rapidinho. Tem uma pergunta É de um uma link do canal cidadã do aqui. YouTube. Não, acho que não é necessário, não. Depois vai ficar gravado, né? E a gente vai subir, né? Então, eu vou passar as gravações todas e aí vocês vão passar. Aí vocês alocam, se subiu em inglês, subiu em espanhol, enfim, o original. Até porque essa gravação, como vocês não solicitaram, eu vou fazer a transmissão em um canal, no caso, só o áudio original, entendeu? Então pode ser português com espanhol, tudo misturado. Inglês, tudo junto. Entendeu? Certo. Você vai admitindo as pessoas entrando, então? Podemos dar início? Sim, eu posso admitir, não tem problema não. Então, não vou liberar o YouTube. Beleza. Então, já vou preparar aqui o processo, tá? Tá, já vai dar o joinha? Então, tá bom. Quando eu sumir, der o ok aqui, aparecer a logo da Bia, aí vocês já podem começar. Tá bom. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Vamos dar início aqui a esse webinário Ecos Rio 2023, Construindo Conexões. A crise climática é uma crise de saúde.
Essa é uma afirmação da Renata Reis, diretora da MSF aqui no Brasil, da Médicos Sem Fronteiras, durante um evento que aconteceu entre os dias 25 e 28 na cidade do Rio de Janeiro. Bom, a princípio, bem-vindos a todos. Eu gostaria de informar que temos tradução para inglês e espanhol. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala. A Ecos Rio 2023, de certa forma, é uma brincadeira com a palavra Ecos. A gente vai, aqui, nesse momento, ampliar, ecoar as discussões que tivemos no Rio de Janeiro no mês de abril, e vamos também tentar perceber como um ecossistema, né? Como as coisas, a saúde, o clima, o meio ambiente, eles estão integrados, interligados. Durante esse evento no Rio de Janeiro, que reuniu organizações do Sul Global e também do Norte Global, que luta pela justiça climática e pela justiça em saúde, a certeza que nós temos é que as mudanças climáticas, elas têm impactos significativos em uma ampla gama de direitos. E aí a gente está, em particular, pensando no direito à vida e à saúde, a uma vida digna. Então, nós temos aqui neste Ecos Rio, a Vitória Ramos, que foi a facilitadora do evento, tem uma história longa dentro dos movimentos sociais, que gostaria que também se apresentasse. Nós temos o Richard Parker, que é o presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e temos a doutora Vivian Camacho, da Bolívia, que trabalha vinculada à medicina tradicional, também com questões de ecologia, dentro do Ministério da Saúde da Bolívia. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu passo a palavra inicial para a nossa queridíssima Vitória Ramos, que terá entre 15 a 20 minutos para apresentar o que foi a Rio 2023. Em seguida, eu passo a palavra para o Richard, e finalizamos com a Vivian Camacho, que fará também a sua exposição. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Vitória. Obrigada, Suzana. Boa tarde a todos e todes. É um prazer estar aqui. Agradeço muito a Suzana e a Bia pelo convite. Estou muito feliz de estar de novo ao seu lado, Suzana, que se tornou nesse processo uma grande amiga também, e ao lado do Richard e da Vivian também. Então, como a Suzana disse, a ideia é que eu fale um pouquinho do que foi o processo desse grande evento que a gente realizou lá no Rio de Janeiro em abril. Antes disso, para me apresentar um pouquinho, já vi que tem alguns rostinhos conhecidos aqui. Meu nome é Vitória, eu sou especialista em advocacy e eu vim de uma trajetória, né, de ativista de mudanças climáticas, né, na minha juventude, aí tem muito tempo, e eu fui parar no mundo da saúde depois, né? Então, trabalhei nos últimos anos na Médicos Sem Fronteiras, e aí foi minha primeira experiência trabalhando diretamente com o mundo da saúde, e eu particularmente tinha uma agonia muito grande de ver como esse mundo estava muito desconectado ainda das discussões que, para mim, né, já estavam tão avançadas de justiça climática, né? E aí acabei eu me perdendo também nesses anos todos que eu fiquei lá, eu me perdi um pouco dessas discussões, e foi um enorme presente poder ter voltado um pouco para esse mundo nesses últimos meses. Eu então trabalhei como facilitadora da agenda desse evento nos últimos 3 meses, né? Eu recebi esse convite e para mim foi uma realização de um sonho, assim, de poder trabalhar diretamente com essa conexão entre esses dois mundos, que eu já tinha essa angústia muito grande, que precisavam se encontrar mais, né? Eu acho que a pandemia de Covid-19 acabou deixando mais claro que essa conexão precisava ser feita, né? Então, foi assim que eu vim parar aqui. Meu trabalho foi tentar construir um pouco esse início dessa ponte entre os movimentos sociais que trabalham com justiça em saúde e movimentos sociais que trabalham com justiça climática, para ver se a gente conseguia, né, sentar juntos durante esses dias no Rio, construir uma pauta comum, uma agenda comum. Agora, entrando um pouco mais diretamente no que foi essa construção desse evento,
A idealização, né, desse evento vem de uma organização que chama Health Justice Initiative, que é baseada na África do Sul, junto com outras organizações que compuseram o grupo organizador desse evento, que foram a própria BIA, a Serviços Públicos Internacional, Médicos Sem Fronteiras, a People's Vaccine Alliance e a FASE também, aqui pelo Brasil, e a Oxfam. E algumas organizações que trabalhavam no campo, né, da justiça em saúde, outras que trabalhavam no campo da justiça climática, mas o mais importante, eu acho que tinha um foco muito grande o Pedro está falando IASP, mas eu já falei, Serviços Públicos Internacional. E o foco muito grande em que essas discussões viessem a partir de uma perspectiva do Sul global, né? Num exercício da gente ter uma abordagem, construir uma abordagem descolonizada para essa conexão entre esses dois mundos. Então, essa sempre foi a tônica das discussões. Esse grupo organizador se reuniu durante 4 meses, ou 4 ou 5 meses, extensivamente, né? Tinham reuniões pelo menos uma vez por semana, e houve um esforço muito grande de construir essa agenda mais contemplativa possível, mais holística e mais também realista possível, né? Então, os colegas aqui, né, Suzana, o Pedro, especialmente, que estiveram aí nesse grupo e trabalharam muito intensivamente e nessa construção desse evento também. Bom, daí a ideia desse evento, então, ela vem dessa inquietação, a princípio, né, de movimentos de saúde, de que é preciso ter um link mais forte com o movimento de justiça climática. Por óbvio, né, a crise climática é uma grande ameaça à saúde global, isso está cada vez mais claro, e a ideia foi justamente tentar promover esse encontro para conseguir construir alguma interseção entre esses movimentos. A gente, né, tem várias iniciativas, especialmente eu acho que acadêmicas hoje, de gente que já tem feito essa ponte, já tem feito essas discussões entre clima e saúde, né? Você tem já muitas pesquisas e pessoas trabalhando fortemente nisso, mas eu acho que na perspectiva de movimentos sociais mesmo, né, de saúde, de clima, isso ainda precisava ser mais azeitado. E eu acho que a pandemia também acabou deixando um pouco mais claro para o movimento, né, da justiça climática, que é preciso também conhecer um pouco melhor os temas de saúde e fazer essa conexão. Eu me lembro muito quando eu trabalhava na Médicos Sem Fronteiras, e às vezes de ser muito convocada por outros movimentos para trazer perspectivas de saúde, porque às vezes a saúde é vista como uma coisa tão técnica, né, tão distante, tão falado só por especialistas em saúde, que é difícil para as pessoas que trabalham né, especialmente com direitos humanos e com outros temas conseguir se apropriar e poder fazer um debate com conteúdo profundo e interessante, né? Então, acho que isso era uma dificuldade grande e a pandemia deixou muito evidente que é preciso, sim, entender um pouco melhor de saúde, né? E ainda mais no Brasil, que a gente tem um movimento sanitarista tão forte, que cuidou muito bem dos nossos debates de saúde pública, mas eu acho que houve esse acordar da sociedade civil que não trabalha com saúde de precisar se apropriar um pouco desses temas também. Então, eu acho que foi um momento muito oportuno da gente construir esse espaço do Rio 2023. Então, a gente foi para a construção da agenda, né? A ideia era fazer uma construção da agenda bem colaborativa, então esse grupo organizador construiu primeiro uma base grande de organizações e pessoas, especialistas, que a gente achava que deveriam ser convidadas para esse evento. Essas pessoas receberam convites e foram convidadas a preencher um formulário para contribuir com o que elas achavam que deveria ser tratado nesse evento. Então, houve uma construção também colaborativa dessa agenda do evento, e eu acho que essa foi um dos grandes desafios, foi tentar alcançar as expectativas, né, de cada um. Quando eu comecei a trabalhar para esse evento, eu conversei com um por um, né, das pessoas do grupo organizador, para entender o que cada um estava entendendo desse evento, quais eram as expectativas. E eu não vou dizer que foi assustador, porque já era um pouco esperado, porque cada um pensava uma coisa muito diferente da outra. Claro que todo mundo tem suas próprias agendas, mas tinha expectativas. Eu acho que tinha, talvez, tinha uma clareza grande dessa vontade de construir essas pontes,
mas tinham caminhos muito diferentes, né? Formas muito diferentes com que isso poderia ser feito. Então, acho que esse foi um grande desafio, tentar propor algo que mais ou menos conseguisse alcançar essas expectativas aí de todo mundo. Acho que a gente foi relativamente bem sucedido. Depois da primeira proposta de agenda, nem tivemos tantas mudanças assim. Eu acho que o mais legal de tudo é que, dentre as pessoas convidadas, a gente já tinha todos os especialistas que a gente precisava para compor as mesas que a gente sugeriu, né? Teve alguns momentos que também uma dificuldade era justamente dentro de um mesmo tema, né? Como a gente vai fazer a ponte entre, por exemplo, as pessoas que trabalham com os impactos da indústria extrativa e os impactos da indústria farmacêutica. Normalmente as pessoas não estão conversando e não sabem a realidade do outro. Será que dá certo botar essas duas pessoas na mesma mesa ou não? Como é que vai ser essa troca? Então, isso é uma coisa, né, que ia aparecer mais na hora, assim. Então, essa era alguma das angústias que a gente tinha. Para a gente tentar sanar um pouco isso, a ideia, então, foi que no primeiro dia do evento a gente tentasse criar uma linguagem comum entre os dois movimentos, né? Então, entendendo que a gente tinha um grosso de pessoas que eram ativistas, trabalhavam com justiça e saúde, e um grosso de pessoas que trabalhavam com justiça climática, como que a gente criava uma base comum para essas pessoas discutirem. Então, no primeiro dia de evento, a gente contou com dois painéis importantes, que era o primeiro para contar um pouco do estado da arte, do movimento de justiça em saúde, né, desse ativismo em justiça em saúde no mundo, que até o Richard fez uma brilhante apresentação, contando um pouco do histórico desse trabalho de ativismo, desses movimentos. E a ideia era contar um pouco, não para quem já conhecia isso, né, mas para quem era do movimento de justiça climática, que estava ali ouvindo talvez isso pela primeira vez, e dali entender o que daquela história tinha conexão com a sua própria história, né? E convidamos o especialista em justiça climática para comentar essa história, e fizemos a mesma coisa, o contrário, né? Então, uma apresentação sobre o histórico, né, o histórico do movimento de justiça climática, qual é o estado da arte hoje, da luta desse movimento, comentada por um especialista em justiça em saúde, e assim tentamos fomentar ali uma linguagem comum, um espaço comum, né, para a gente partir desse primeiro contato. Eu acho que depois que foi bastante produtivo, e a gente não teve grandes problemas em seguir as discussões com, né, pessoas com backgrounds tão diferentes nos dias seguintes, né? Vocês conseguem olhar no site do evento, depois eu mando aqui no chat, vocês conseguem olhar ainda a agenda e até os vídeos das sessões que foram realizadas, mas só para resumir um pouquinho, a gente teve sessões, uma primeira sessão também olhando para o lugar do Brasil hoje, né? Entendendo que o Brasil pode estar de volta num cenário internacional mais ativo, né? E altivo, tanto os temas de saúde quanto de justiça climática, como historicamente já foi e havia sido interrompido. Acho que nesse momento foi lembrado, né, que sim, o Brasil pode voltar, mas não voltou ainda, então tem muito trabalho para ser feito para garantir que o Brasil tenha, de fato, esse papel ativo nas discussões internacionais para esses dois temas. A gente teve uma conversa importante também especificamente sobre essas negociações internacionais, em especial as discussões do novo acordo sobre pandemias, que está sendo discutido na OMS agora. Tivemos discussões mais voltadas para o mundo do acesso a medicamento, trazendo pessoas para falar experiências de justiça em saúde, mais do ponto de vista da litigância e do acesso a medicamentos. Falamos sobre transição justa também, bastante. A gente teve alguns momentos de sessões paralelas também, em que o pessoal da saúde e da justiça climática podia escolher sessões mais voltadas para o seu próprio expertise. Falamos sobre transferência, compartilhamento de tecnologias no sul global. Falamos sobre os direitos dos trabalhadores, né? E algo que vem muito forte, especialmente com a pandemia, ficou muito claro a importância de olhar para esses direitos dos trabalhadores em saúde.
E eu acho que também uma coisa que a gente tentou não deixar de focar foi no papel das populações em situação de maior vulnerabilidade, em como esse debate precisa ser decolonizado, qual o lugar do racismo nesses movimentos e nessas lutas, também foi algo que a gente tentou priorizar. Uma dificuldade que a gente teve, acho que um problema que a gente teve era que justo nessa semana do evento a gente estava tendo também no Brasil o acampamento Terra Livre em Brasília, então ficamos com a representação indígena um pouco desfalcada por conta disso, né, do movimento indígena estar ocupado com esse grande evento que estava acontecendo, mas tentamos abordar isso em quase todas as mesas, né? Tivemos a presença da Vivian, que vai falar um pouco mais sobre isso. E falamos também dos grandes poderes, né, que influenciam essa luta. A gente tinha um mapa de poder importante, onde as pessoas podiam preencher quem são os grandes opositores, né, que fazem frente contra a luta que esses ativistas estão travando no mundo todo, tanto do ponto de vista, né, da indústria extrativa, da indústria farmacêutica, e como esse poder está se articulando no mundo. Os participantes, em geral, eram foram mais de 80 participantes do mundo todo, especialmente do sul global. Então, lá na América Latina, um grosso da América Latina, mas há uma importante participação de pessoas da África e da Ásia, e alguns colegas também do norte global, né, da Europa e dos Estados Unidos, a maioria deles representantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Bom, a ideia desse evento foi ser uma faísca, né? Um primeiro passo para criar outros lugares de articulação e de continuidade dessa luta conjunta, como é hoje esse espaço que a gente está usufruindo aqui, que a Bia organizou. Então, espero que essa faísca, né, continue dando mais resultados. A gente tem alguns encaminhamentos importantes que foram definidos no evento, mas estamos no momento, né, do e agora, quais são os próximos passos, assim. Acho que a gente discutiu bastante como que os... Deixa eu ver quanto eu já falei, nossa, já falei bastante. Como que os movimentos podem e precisam aprender uns com os outros, né? E esse compartilhamento de aprendizados, ele ainda pode ser feito através de reuniões, de webinars, foram criados alguns grupos de trabalho também, e que esses aprendizados precisam ser compartilhados especialmente para a gente trabalhar nos espaços internacionais de advocacy, né? Foram identificados uma série de espaços, como a própria COP, as negociações de tratados de pandemias, né? Discussões dentro da OMS e da própria OMC, onde essas agendas precisam estar melhor articuladas, mas ainda precisam ser construídos alguns aprendizados comuns entre esses grupos que a gente espera que sejam feitos através dessas reuniões virtuais entre os grupos. Eu acho que uma outra... eu já falei bastante sobre isso, mas não adianta a gente só falar sobre a decolonização no nosso discurso, né? Acho que tem muito o que ser feito ainda para isso ser de fato uma prática, né? Essas próprias negociações internacionais são muito pautadas ainda pelo Norte Global e pelos nossos colegas do Norte Global também. Durante a construção da agenda, a gente... Não vou dizer que a gente teve uma dificuldade de achar pessoas do Sul Global, porque não era exatamente isso, mas foi um esforço muito contínuo de lembrar que a gente precisava priorizar essas pessoas e ter uma diversidade regional em todos os painéis, diversidade de gênero. Então, eu acho que fomos muito bem sucedidos nisso, mas era um esforço muito, muito constante, diário, de olhar para todos os painelistas e ver se a gente estava encontrando o equilíbrio adequado com esse objetivo de dar voz para o Sul Global. E gostaria muito que esse esforço fosse feito em muitos outros espaços internacionais. Estamos muitos anos-luz longe disso ainda, infelizmente. Mas trouxemos muito o debate do racismo também, e isso não pode ficar só nos espaços da sociedade civil. Conforme isso está mais naturalmente no nosso discurso, eu acho que isso vai
vai continuar aparecendo mais, né, nos espaços importantes de poder, mas ainda é insuficiente, né? E acho que algo que também o movimento de justiça em saúde ainda tem muito a aprender com o movimento de justiça climática, que é colocar o território no centro das discussões, né? Então, ter esse olhar mais politizado, né? Voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas entendendo como um ator político importante, né? E não, né, um paciente, um beneficiário, como muitas vezes ainda é tratado, acho que menos pelo movimento sanitarista no Brasil, mas ainda existe ainda existe uma tendência grande de organizações que trabalham com saúde, de colocar mesmo tendo o paciente no centro, ele ainda é um paciente, né? Ele não necessariamente é um ator político, uma voz ativa, né? Então, acho que isso é uma coisa que pode ser muito apropriada, usufruída e aprendida com o movimento de justiça climática. E acho que, por outro lado, também o movimento de justiça climática pode aprender muito com a luta do movimento de saúde contra a grande indústria farmacêutica. Acho que, né, a luta contra a indústria extrativista também tem sua história e sua importância, mas eu acho que tem muito que ser aprendido ainda com as estratégias que já vêm sendo empregadas há muitas décadas pelos movimentos de justiça em saúde, contra a atuação das indústrias farmacêuticas, que acho que já existe uma narrativa da indústria farmacêutica como um ator mais complicado, né? Um inimigo mais claro do que muitas vezes a indústria extrativista, a não ser que a gente esteja falando, sei lá, de petróleo, que já está muito óbvio, mas ainda tem muitas outras coisas, como, por exemplo, o agronegócio no Brasil, que ainda não vencemos ainda essa narrativa, né? Então, acho que isso pode também ser aproveitado. E apareceu bastante a necessidade de continuar responsabilizando e ter no centro essa responsabilização do setor privado, né? Isso precisa ficar mais claro ainda até nos próprios fóruns internacionais de discussão, como que esses setores são mais claramente responsabilizados pelo que fazem. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que a América Latina tem um debate importante sobre, mais do que crise climática ou justiça climática, o conceito de crise socioambiental, né? É uma coisa que ainda o pessoal da saúde usa muito o conceito de antropoceno, né? Conceitos que são às vezes menos politizados, e a gente está no momento da América Latina em que o racismo ambiental, a justiça socioambiental já está muito anos-luz à frente e avançado nesses conceitos de debates. A Suzana também tem suas próprias opiniões sobre isso, que eu sei, eu convido também a compartilhar, mas é algo que eu acho que ainda vai precisar amadurecer mais nessa troca entre esses movimentos. E o fortalecimento também de mecanismos regionais, especialmente os colegas da América Latina reforçaram muito a importância de mecanismos regionais que se enfraqueceram nos últimos anos, mas que têm potencial de serem retomados. Por exemplo, a Unasul, que tinha um espaço, né, muito importante de discussão em saúde, que era o ISAGS, que acabou acabando, mas que a gente espera que isso possa ser retomado. Por último, para finalizar, esse ano a gente tem a COP28 em dezembro, e tenho visto muito se dizendo que será a COP da saúde, né? Então, acho que vai ser uma grande oportunidade do tema da saúde entrar mais fortemente. Acho que a própria OMS nunca participou muito das COPs, né? E depois da pandemia, eu acho que é a hora de aproveitar esse timing para trazer a discussão de saúde para dentro da discussão de clima também. Os efeitos já são claros. Eu trabalhei muito tempo no campo da ajuda humanitária, e para mim, eu lembro uma vez uma pessoa do Greenpeace Internacional dizendo que a importância do mundo humanitário para o movimento de justiça climática era porque o mundo humanitário ele já via todos os dias as consequências da crise climática, né? Então, né, já estava vivendo as consequências, e que era importante que o mundo humanitário provesse dados, informações e relatórios para mostrar que a crise climática não está longe, ela já está acontecendo, e eu acho que é a mesma coisa para o mundo da saúde, né? A gente já sabe os impactos, já vê os impactos,
e por isso a gente precisa ter essas lutas unificadas, né, essas agendas comuns para conseguir avançar de forma interconectada e mais holística, porque não tem mais como soltar essas mãos, né? Acho que eu vou parar por aqui e passar de volta para a Suzana, para os colegas. Espero que tenha ficado um pouco claro o que a gente fez nesses últimos dias de abril. Muito obrigada, Vitória, foi ótimo. Passou com detalhes a agenda e a luta que foi para conseguir organizar esse evento, que no final foi um grande sucesso, ainda bem, que de fato é uma faísca. Estamos aqui para ecoar e seguir junto, buscando trabalhar em parcerias com vários outros movimentos. Eu passo agora a palavra para Richard Parker, que irá fazer sua apresentação. Muito obrigada, Richard. Tá ótimo, obrigado, Suzana e Vitória. Então, deixa-me ver se eu consigo colocar a apresentação na tela. Esse que vai ser o problema. Não está querendo. Ok. Acho que tem agora. Perfeito. Tá na tela, correto? Sim? Tá. Sim. Então, tá bom. A minha apresentação, o papel foi de participar no primeiro dia da primeira sessão e falar um pouco sobre o panorama do movimento de justiça em saúde, ou justiça sanitária, contar um pouco sobre a história desse movimento. Então, o que eu vou apresentar é uma pequena genealogia do movimento. E para fazer isso, eu acho que normalmente os historiadores fazem uma distinção entre três momentos ou três fases nessa história. Uma primeira fase mais ou menos associada com a medicina tropical, que vai de meados do século XIX, quando tem a expansão dos impérios europeus ao redor do mundo, e segue até mais ou menos o começo da Segunda Guerra Mundial. Então, é um período longo, tipicamente associado com a expansão europeia, e que tem um momento bastante particular sobre a construção de uma visão de saúde no mundo. Tem uma segunda fase, que se chama saúde internacional, que vai mais ou menos do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, 90, e até o final dos anos 90, com a mudança do novo milênio, quando uma nova fase mais tipicamente chamada de saúde global inicia, vindo até o presente momento. E cada um desses momentos tem umas particularidades que são importantes e que têm muito a ver com a maneira em que o movimento de justiça sanitária tem sido construído historicamente. Para pensar sobre isso, me parece que o primeiro ponto fundamental é o fato que a história do movimento para justiça sanitária começa com injustiça sanitária, não é? Justamente por causa dessa associação da medicina tropical com o período colonial, com a expansão colonial europeia, e mais tarde os interesses neocoloniais dos Estados Unidos, você tem uma associação quase primordial entre capitalismo e racismo, ou capitalismo racializado, vamos dizer, na construção de uma reflexão e uma ação sobre saúde em escala mundial. É um momento do encontro entre o Ocidente e o resto do mundo, e de fato é estruturado e sustentado com relações e interesses geopolíticas muito fortes. Durante esse período, vale a pena, justamente porque a reunião estava sendo realizada na América Latina,
vale a pena de mencionar que também tinha o surgimento na Europa de um discurso crítico sobre a medicina, que se chama medicina social, mas que estava muito pouco presente na medicina tropical, na maior parte das regiões do mundo. A América Latina é uma exceção, porque é a única região durante esse período onde a tradição de medicina social, uma visão mais crítica, mais marxista, que problematiza o papel do capitalismo na construção da saúde, tinha uma presença importante. Isso é um contraponto à maneira em que a medicina tropical foi realizado em outras partes do mundo. Aí, chegando na Segunda Guerra Mundial, você tem uma ruptura muito grande e você tem a passagem do período da medicina tropical para a saúde internacional, que é mais ou menos sinalizado em 1948, o ano quando é criado a Organização Mundial da Saúde como parte das Nações Unidas e a reestruturação do sistema internacional. E também no mesmo ano você tem a Declaração dos Direitos Humanos, que não prioriza saúde, mas que faz uma contraponto com o trabalho da Organização Mundial da Saúde de maneira importante. Você tem a desagregação dos impérios coloniais que vão se fragmentando, que vão se quebrando, com novas nações aos poucos se declarando independentes, mas a tendência de organizar o sistema de saúde ao redor de questões geopolíticas certamente continua, com a construção da nova ordem mundial, dominado pela Guerra Fria, do fim da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80, com a desintegração da União Soviética, não é? Durante esse período, de certa forma, a saúde pública, o que na América Latina chamamos mais da saúde coletiva, suplanta a medicina tropical ou colonial, em criar um novo sistema de saúde que problematiza uma visão mais populacional em termos da construção da saúde. Temos também, durante esse período, alguns acontecimentos ou momentos marcantes que vale a pena sinalizar, justamente na construção de uma ideia, de justiça de saúde. Você tem a mobilização pela OMS e Unesco, Unicef para saúde para todos no ano 2000, que foi uma declaração aspiracional, obviamente, mas que foi um marco importante em priorizar a saúde, priorizar os cuidados primários de saúde e começar a articular uma noção de saúde como um direito. Também na América Latina você tinha as raízes de políticas mais progressistas nesse campo, a reforma sanitária, e a resistência, o papel da saúde coletiva na resistência aos regimes militares autoritários durante esse período foram momentos importantes em construir o campo de saúde como um campo mais politizado, com uma visão mais progressista. Também, nos anos 80 e no começo dos anos 90, dois desenvolvimentos especialmente importantes. Por um lado, um repensar da questão da população, crítica de controle populacional e uma reconceitualização desse campo como um campo de saúde reprodutiva e direitos reprodutivos foi um desenvolvimento especialmente importante. E, ao mesmo tempo, o surgimento da epidemia de AIDS, marcado fortemente pelo estigma, discriminação
e a negação em resposta a HIV e AIDS, e a mobilização do movimento político ao redor de AIDS e contra a discriminação, começaram de colocar, ambos esses movimentos começaram de colocar a relação entre saúde e direitos humanos de uma maneira bastante importante. Eu diria que esse período de saúde internacional é, de fato, um período que cristaliza essa ideia de saúde e direitos humanos como uma maneira especialmente importante de pensar sobre saúde durante esse período. Também no período no Brasil, onde você tem uma aliança importante feita entre o movimento da reforma sanitária e o movimento de AIDS no Brasil, que resultou na grande campanha Sangue Não é Mercadoria, que lutou contra a comercialização de sangue e que articulou com o Constituinte uma série de iniciativas dentro do contexto da Constituição Democrática de 88, que acabou sinalizando, cristalizando a ideia de saúde como um direito fundamental de cidadania. Então, essa politização foi já em curso antes de meados dos anos 90, quando outro acontecimento foi marcante em termos de construir essa relação. Você tinha o surgimento de uma série de movimentos transnacionais, movimento feminista, saúde das mulheres, movimento LGBT, QIA+, movimento civil, de direitos civis e antirracismo, o movimento ecológico, ambiental, movimento progressistas de termo geral, de populações urbanas, e o movimento anti-globalização. Começaram nos anos 90 todos esses movimentos transnacionais de se organizar de uma maneira muito importante, e isso acontece historicamente no mesmo momento que no campo da AIDS, nós temos o surgimento pela primeira vez de medicamentos eficazes frente a HIV, que são anunciados em 1996 no Congresso de AIDS em Vancouver, mas que são, obviamente, nesse momento, de um preço de tão caro que ficaria inviáveis para a maior parte das pessoas fora dos países muito ricos e até em comunidades pobres em países muito ricos. Então, a partir de 96, e nessa última fase dos anos 90, você tem o surgimento do ativismo contra a AIDS como uma questão de justiça social, justamente pelo acesso ao medicamento como o ponto-chave dentro dessa batalha, não é? Novamente, temos uma liderança nesse sentido na América Latina, no Brasil primeiro, mas depois em outros países da América Latina, são os primeiros países de declarar acesso ao medicamento antirretroviral como uma questão de saúde pública, um direito de cidadania, e isso dá incentivo para o surgimento do movimento global para acesso aos medicamentos antirretrovirais, que nesses últimos anos dos anos 90 vira, de certa forma, o ponto-chave aonde todos os movimentos sociais se encontram com essa luta para acesso à saúde. Mais ou menos no final desse período, com a transição do século XX para o século XXI, com o surgimento das metas de desenvolvimento do milênio, com a realização da reunião da Assembleia Geral da ONU sobre AIDS em 2001, começamos a ter uma transformação em termos desse campo, passando da saúde internacional para a saúde global, e com a questão do escalonamento frente à AIDS,
de acesso a tratamento como a grande meta que a ONU endossa e que, de certa forma, em 2001, no encontro de Angers, é feito a declaração de compromisso de todos os países para tentar de fazer acesso uma realidade. Esse é um movimento que, ao longo de 20 anos, continua sendo um movimento em curso, tem tido grandes avanços de acesso, mas ainda tem grandes setores da população internacional que não têm acesso ainda. Então, é uma luta em curso, vamos dizer. Também temos, mais ou menos nesse mesmo momento, outro acontecimento chave de grande importância, a Declaração de Doha, sobre TRIPS e saúde pública, que problematiza a questão de propriedade intelectual e patentes para medicamentos dentro do contexto de emergências de saúde. Novamente, governos chaves de países do Sul, incluindo o governo do Brasil, onde Celso Amorim e outros tiveram um papel bastante importante na negociação da Declaração de Doha, tiveram uma importância bastante grande em termos desse movimento e desse momento que foi um dos momentos altos, acho eu, em termos dessa luta para justiça sanitária. E nessas últimas 2 décadas, você tem a consolidação, portanto, de 2 campos ou 2 posições, me parece, bastante opostas nessa luta. Por um lado, o movimento de justiça de saúde, ou justiça sanitária no século XXI, que envolve uma grande parte de organizações envolvidas, muito delas no encontro em abril, na organização desse encontro, que tem a luta para acesso aos medicamentos como talvez o ponto mais forte, mas que cada vez mais tenta de prioriza isso de uma maneira mais ampla. Também em 2000, você tem a criação, por exemplo, do People's Health Movement, que toma inspiração de Alma Ata para recriar o movimento para a atenção primária de saúde, de lutar contra a comercialização da saúde, a mercantilização da saúde de forma mais ampla. Esse leque de organizações, só alguns que tenho aqui nas siglas na tela, mas é uma frente ampla, vamos dizer, de luta para a justiça sanitária nessa fase de saúde global. Mas você também tem, pelo outro lado, a consolidação de uma outra turma muito maior, muito mais poderoso, com muito mais dinheiro, e muito mais baseado no norte global, que é o que podemos chamar, dependendo do meu humor, eu chamo às vezes da indústria da saúde global, às vezes em inglês do establishment, sabe? Enfim, os donos do poder. Quem domina o sistema, que organiza o sistema para reproduzir as relações de poder atuais e que faz isso com uma força crescente, muito poderoso e que, de certa forma, é a oposição do movimento para a justiça sanitária. Eles não assumem isso, de certa forma, eles tentam de se vender como uma força que vai trazer saúde para os pobres do Sul, mas eles fazem isso de uma maneira que sempre serve os interesses dos países do Norte, das indústrias, baseado principalmente no Norte. Então, é um pouco o mapeamento desse campo político na atualidade. Pequenos movimentos, principalmente da sociedade civil, lutando para justiça sanitária, e uma grande aliança entre indústrias privadas, entre estados do norte global e os
capitalistas filantrópicas como a Fundação Gates e outros, a Fundação Carlos Slim, enfim, que lutam para uma outra visão de como deveria ser a saúde global. Tudo isso chegou a um auge de conflito, ou de tensão, ou de oposição com o surgimento da pandemia de Covid e a rápida instalação do apartheid de vacinas que foi instalado ao longo desse período, e podíamos gastar muito tempo, e de fato na reunião algumas sessões falaram bastante sobre esse processo de negociação que deu no que deu, com a tentativa de criar um waiver, pelo menos temporário, para a distribuição mais igualitária das vacinas, mas com muito pouco sucesso. Eu acho que uma das grandes questões que temos que analisar e entender melhor é por que, entre o sucesso do final dos anos 90 em negociar a Declaração de Doha e o fracasso em 2022 de negociar o waiver, por que as forças da indústria da saúde global foram tão mais eficazes em termos de defender os seus interesses dentro dessa negociação. Acho que é um caso de estudo bastante importante que pode nos ensinar muita coisa sobre a atual distribuição de forças dentro desse campo. De qualquer forma, a ideia dessa genealogia foi de ajudar pessoas vindo do campo da justiça climática, de entender um pouco esse histórico, que tem algumas semelhanças, mas também algumas diferenças com o histórico da luta para a justiça climática. E isso foi um dos nossos pontos de partida para as discussões ao longo da reunião no Rio. Só para finalizar, certamente ainda tem, até dentro desse contexto um pouco pessimista que eu tenho do atual momento das forças existentes, tem possibilidades, de janelas de oportunidade. A reforma de TRIPS certamente seria uma delas. Tem também a importância de valorizar o princípio de solidariedade, que ao longo desse movimento tem sido bastante importante, e de ver e entender a integralidade das causas de clima, de saúde, e a possibilidade de coordenação de ações. Também de construir uma memória coletiva desses campos de luta para poder pensar sobre como avançar no futuro, e de exigir responsabilização dos governos e da filantropia, principalmente para atuar de forma mais coordenada e mais efetiva, para construir uma sociedade civil organizada e colaborativa em ambos esses campos. São algumas das janelas de oportunidade que podemos tentar de trabalhar. E vou terminar com isso, simplesmente agradecendo e tirando a tela da apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Richard. Eu acho sempre essencial a gente retomar a história do movimento pela saúde e perceber as particularidades que tem nos contextos mundiais, as fases que ocorreram, para a gente também não achar que as coisas elas estão iniciando agora, né? Não, é uma história sempre longa e que ela precisa sempre ser relembrada, né? A luta por saúde ela não começa com a Covid, né? Tivemos a pandemia de HIV/AIDS. Outros pontos importantes, eu acho que fica bem na fala do Richard, a invisibilização de populações afetadas, né? E isso acontece também dentro das lutas por uma justiça socioambiental, porque à medida que você exclui as populações, você consegue focar no território como uma mercadoria, na saúde como uma mercadoria. Então, as vidas
tornam-se mercados que são aceitáveis ou não para a indústria farmacêutica. E quando a gente pensa na indústria extrativista, a gente está vendo agora a possibilidade de exploração de petróleo no Amapá, esquecemos o Amapá, esquecemos as populações que serão lá afetadas e pensamos apenas no território. Então, essa mercantilização ela está presente, sim, em questões ambientais e em questões de saúde, né? Quando nossos corpos, nossos territórios e vidas, elas são invisíveis para os poderes do grande mercado. Muito obrigada, Richard, Vivian Camacho. Muito obrigada por aceitar o convite. Passo a palavra para você. Gratidão, queridos, queridas. Uma grande saudação desde aqui da Bolívia, do Estado Plurinacional da Bolívia. Essa é a minha língua, eu sou do povo quechua, do Estado Plurinacional da Bolívia, e é para mim uma honra muito grande partilhar esse espaço com a Vitória, com o Richard, com a Susana. Gratidão, meus queridos. Ainda não tive a oportunidade de estar de evento presencial com vocês, mas eu acho que a vida vai dar-nos essa oportunidade, porque estamos na mesma parceria, na mesma luta, na mesma caminhada. Eu vou partilhar agora esse PowerPoint que eu preparei. Aí conseguem olhar para isso? Sim. Então, como esses são os ecos do Rio, eu acho que são diferentes públicos, por isso também eu vou apresentar um similar que eu apresentei lá, porque precisamos fazer da mesma reflexão, uma e outra vez continuar lembrando. Saúde é justiça social. O doutor Ernesto Guevara, ele nos ensinou, a primeira enfermidade que tem que ser erradicada é a injustiça social. Somente assim vamos ter saúde, dignidade, organização, vamos ter direitos garantidos para a comunidade. E aí que eu apresento com essa primeira slide. Vamos lá? Aí. Então, como a gente estava falando, saúde é um direito humano, não é mercadoria. Isso é muito importante de lembrar, porque durante a pandemia de Covid-19, conseguimos olhar vergonhosamente, só quem tinha dinheiro tinha atenção. Um monte de gente morrendo sem atenção adiante das instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Os sistemas de saúde foram colapsados, porque eles não ainda não tem resposta para uma pandemia como foi a Covid-19. Mas também temos que lembrar que os estados são os responsáveis de garantir esses direitos. Mas outra pandemia que a gente está lutando há muitos anos, que a gente continua denunciando, é a fome. Outra pandemia no curso há muitos anos é a fome no mundo. É por isso que a gente está brigando também, porque alimento sano é um direito humano. Não pode ser que tem gente que tem que se alimentar de lixo e tem que ser tratada como lixo no sistema capitalista mundial. É por isso que o alimento sano é um direito humano, porque também estamos voltando para essa cena onde somente quem tem muito dinheiro pode ter acesso a alimento agroecológico, livre de químico, produzido organicamente. Não, é para todo mundo, é para todos nós. Por isso que a gente fala que a determinação social de saúde significa dignidade e justiça social para nossos povos. É isso que a gente está brigando há muito tempo. Porque não pode ser que a gente seja medicalizada, hospitalizada, a gente seja tratada como um paciente fechado, encerrado como na cárcere. Essa biopolítica do poder ainda sobre nossos corpos é vergonhosa, porque a gente tem que ver se a população, se o povo não tem água limpa, se o povo não tem um lugar de trabalho digno, se o povo não tem comida, se o povo não tem uma vida livre de violência, uma vida livre de racismo, não tem saúde para ninguém. É por isso que a gente está falando que tem sistemas econômicos, políticos e sociais que sometem a enfermar aos povos. É por isso que estamos falando também, mas qual é a saúde que a gente está construindo? A gente aprendeu saúde das escolas de medicina, como quando eu pergunto para vocês,
como você olha, enxerga a saúde. A gente, às vezes, a saúde e você pensa pílulas, você pensa instituição, hospital, centro de atenção, você pensa no uniforme branco do médico, mas você pensa desse jeito porque esse jeito foi imposto com a macrocultura dominante hegemônica ocidental. Esse sistema de dominação, como falou Richard, essa monocultura foi imposto a nossos povos com genocídio, com saqueio do território, matando milhões de seres humanos para fazer-nos esquecer de nossas culturas ancestrais. É por isso que estamos falando de olhar, enxergar a saúde além dessa monocultura ocidental capitalista que está matando o mundo. Mas como vamos fazer isso? A gente está trabalhando interculturalidade contra-hegemônica há muitos anos, porque precisamos superar as relações de dominação econômica capitalista, porque tem ainda países que eles ainda se creem com o direito de falar como se eles dão um dinheiro para você, eles têm direito de dizer de que é o que você tem que fazer com esse dinheiro. Então, esse absurdo de mercadoria, de mercantilização da vida tem que se terminar. É por isso que a gente tem que denunciar e transformar essa mercantilização da vida. Tudo virou mercadoria, é uma vergonha. Tudo virou mercadoria, os direitos, a gente, incluso esses negócios macabros com seres humanos, a trata de brancas, essas coisas, turismo agressivo contra a vida. Quanta coisa virou mercadoria, gente? Precisamos nos lembrar. Mas, ainda que tem esse sistema, mundo organizado desse jeito, a gente precisa continuar lutando e a gente está agora propondo o diálogo de saberes, desde a justiça social. Precisamos de justiça social. Como povos indígenas, sofrimos historicamente injustiça, racismo, menosprezo, desprezo de nossos saberes e de nossas pessoas. Mas também, falando de justiça social, precisamos falar de justiça epistêmica, porque a gente, desde os nossos territórios, nossa vida, nossa forma de organizar-nos na comunidade, tem uma epistemologia própria, tem uma forma de conviver e viver no espaço, tem uma forma de diálogo entre o mundo visível e invisível. Essa forma está viva no território, nossas cerimônias, nossos lares sagrados, está viva. Por isso é a gente que ainda está viva hoje. Hoje a gente sobreviveu como comunidade indígena porque tive avós e avós que com suas vidas cuidaram desse conhecimento. E por isso que a gente está abogando hoje, porque a diversidade faz nos crescer. A diversidade cultural, a diversidade humana, tudo isso cuida a biodiversidade. É por isso que precisamos olhar esse link, encontrar novamente esse link, esse enlace, que faz nos lembrar que a gente pertence à terra, que a gente é de seu território, e a ternura solidária dos povos que lutam e resistem, você conseguiu enxergar ela quando tinha quarentenas terríveis. Na Bolívia estávamos passando o golpe fascista, racista, tínhamos quarentena militarizada. Se você não tinha essa coisa, esse barbijo, este coço, cubre-boca, você ia para a cárcel. Imagina. Então, tinha um monte de gente na cárcel, não tinha saúde, tinha corrupção, tinha um monte de coisa acontecendo durante o governo de facto. Então, a gente resistiu à pandemia, resistiu à fome e recuperou a democracia, mas foi porque as comunidades se organizaram. E nós também trabalhamos um documento onde procuramos distintos testemunhos da Latinoamérica e do Caribe. As comunidades indígenas donaram, regalaram toneladas de alimento para que as cidades não passem fome. Esse é um exemplo grande de solidariedade das pessoas mais humildes, mais simples, que elas cuidam da vida com seu trabalho. Então, estamos falando que uma mirada indígena e uma mirada, o jeito de enxergar o mundo do mundo indígena ou do mundo ocidental,
tem que se complementar. Cada cultura tem seu próprio jeito. Esse sentido de magia, de medicina, tem sentido adentro do território, para nós tem a ver com os vínculos que temos com a Mãe Terra, com a Pachamama. Então, a gente tem que se perguntar, a quem queremos parecermos? Acaso não estamos mostrando que a gente sabe viver de outro jeito, comer de outro jeito, vestir de outro jeito, sanar de outro jeito, alegrar de outro jeito, dançar de outro jeito? É momento de nos lembrar que a gente tem seu próprio jeito de fazer, de viver, porque esse jeito diferente, diverso, faz que as respostas nesta crise vão emergir de aí. Uma monocultura dominante capitalista pretende que todo mundo seja a mesma coisa, vista a mesma coisa, consuma a mesma coisa, compre a mesma coisa, porque nos vê como mercadoria. Em câmbio, para nós, a diversidade, essa faz lembrar que tem coisas que não têm preço nenhum. Ainda tem exemplos de gente rica no mundo que ela tive que ir para os hospitais e eles não puderam comprar um postinho e um pouco de ar, ainda que eles tinham muita plata no banco, muito dinheiro. Então, lembramos novamente que nossas vidas não têm preço nenhum. É por isso que precisamos lutar juntos, porque estamos mostrando que tem medicina, tem saberes vivos que salvam vidas hoje. O Sumar Kausai, essa foto linda vem de 1920, quando os gringos estavam construindo lá no Canal de Panamá, e eles começaram a morrer com febre terciana, malária, e a medicina ocidental, naquele tempo, não tinha resposta. E eles chegaram, pegaram um grupinho aí, esses indinhos da Bolívia que sabem curar tudo bem para cá. Essa foto é de lá. Eles foram para Panamá levando um monte de planta, de ervas, de remédio natural, e aí você tem a quina, essa plantinha simples do Andes, e agora você tem a cloroquina e derivados das cloroquinas para distintos tratamentos. Esse é um primeiro caso que a medicina indígena contribui para a medicina oficial farmacológica, mas também é o primeiro caso de biopirateria, porque a corporação toma isso, privatiza esse conhecimento para o mercado. Então, precisamos cuidar o saber do povo para o povo. É por isso que a gente está lutando, porque essa diversidade de conhecimento tem que ser respeitada. E para nós tem a ver com descolonização, lembrar novamente que nossa luta é mais de 500 anos, sim, nossa luta, resistência é 500 anos e pouco, mas nossa história é milenária, nós somos povos milenários, não é há 500 anos que esses indígenas apareceram aqui, não, nossos povos são milenários, mas tivemos a desgraça gigantesca de sofrer o genocídio, a colônia que impulsa o capitalismo, impulsa o patriarcado. É por isso que falamos também de despatriarcalização, e aí mostro para vocês essa irmã linda, que ela está com seus papas, essa produção linda de potato, tão bem da terra, porque as mulheres do mundo, com seu saber, com seu ventre, olha aí, o menino está aí no campo com ela, porque as mulheres sempre han cuidado da vida, as mulheres sempre han sido tejedoras, agricultoras, cuidadoras, parteiras, curandeiras, artistas, han sido toda essa magia da força da vida organizadora, matrística. É por isso que também elas sofreram persecução, inquisição, persecução. Elas foram chamadas de bruxas lá na Europa, mas elas eram sábias, cuidadoras da vida também, porque lá na Europa também tinha, e ainda tem alguns povos vivos. É por isso que a gente convoca a raiz ancestral da humanidade é milenária, cada um de nós, bem de povos milenários, porque a matriz eurocêntrica, dominante, colonial é um pequeno ponto, um pequeno espaço da história da humanidade. Por isso, vamos lembrar que a Mãe Terra é nossa mãe, e esse resto lindo que fala com nossos avós e avós aqui, Mãe Terra, em ti nossa vida nasce, cresce, reproduz. Em ti nossa vida se acende e se apaga. Somos tua luz, somos tu corpo, somos tu espírito. Nossa profunda gratidão pela vida e a saúde de todos. A gente, quando faz as cerimônias, não pede por um pequeno espaço, não pede por um espaço individualista, egoísta, só esse pequenino meu.
esse absurdo individualista é uma ideia colonial que foi muito interiorizada. Esse absurdo de salve-se quem pode, esse absurdo de só eu vou triunfar, indo sobre as cabeças do outro, esse absurdo colonial faz nos tirar de nossa raiz, faz nos cercenar, cortar todo o apoio que a vida tem para nós. Quando a gente lembra que é Mãe Terra, que ela é nossa primeira mãe, a gente recobra sua força. Essa canção linda que eu aprendi no Chiapas, salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia, sin humillación, un pensamiento propio, un corazón, una comunidad libre y unida. Num só párrafo tem toda a cosmovisão, tem tudo isso que a gente precisa viver sem humilhações, a gente precisa de dignidade, a gente precisa de uma comunidade organizada para lutar junto e defender seus direitos e defender a liberdade e defender sua cultura também. Então, precisamos lembrar que nossa primeira saúde vem da terra. Precisamos lembrar que os camponeses do mundo estão hoje, bajo sol, bajo chuva, quando tem sequia, quando tem inundação, quando passam essas crises climáticas em seus territórios, eles são quienes mais sofrem. Mas também, graças aos camponeses e camponesas do mundo, temos comida na mesa. Graças a eles, eu estava em distintos congressos de agroecologia, eu fiz um mestrado na agroecologia e cultura na Latinoamérica, e tem estudos sérios de como as corporações, elas não se importam com a saúde de ninguém. As corporações, a Revolução Verde, essa mentira agrotecnológica do agronegócio, dos transgênicos, é somente para ter mais negócio para eles, não para acalmar a fome de ninguém. É somente para um negócio. Então, vamos lembrar, o complexo médico-industrial, a indústria do complexo médico, o complexo farmacoquímico, o complexo agroindustrial, o complexo bélico-armamentista que alimenta a guerra. Todos eles são parceiros, todos eles se ajudam, eles não se interessam nem com a fome, nem com a saúde, nem com cuidar da humanidade. São esse sistema corporativista neoliberal absurdo que está destruindo a vida. E eles falam esse discurso absurdo ecofascista que fala, é a gente, é a humanidade que tem a culpa. Não é a humanidade, não é a gente que tem a culpa. É a codícia desses poucos neoliberais capitalistas. É por isso que a gente tem a luta certeira anticapitalista, antiimperialista, decolonizadora. Porque senão a gente cai nesse discursinho, eu prefiro os animalzinhos e cuidar das plantinhas, mas não a gente. Não me importo com a gente que passa fome, não me importo com a gente que não tem direito. Esse discurso ecofascista está sendo involucrado em distintas mesas. É por isso que temos que ser cuidadosos e lembrar que os direitos da gente, os direitos do mundo, da Mãe Terra, têm a ver além do mercado. Na Bolívia temos a lei de medicina tradicional ancestral, temos a política de saúde familiar comunitária e intercultural. Para nossa medicina ancestral, ela cuida das plantas, dos animais, dos seres humanos, dos lares sagrados. Ela é toda uma maneira, de um jeito de viver, de enxergar a vida. Não é somente que você vai trocar a pílula pela plantinha. Não é medicalizar e ter essa plantinha, porque o capitalismo é tão perverso e tão astuto que ele toma, você quer medicina natural, então faça plantios de monocultura de planta medicinal, erradicando a biodiversidade, e ademais faz que ela tenha um preço no mercado, quando a verdade é que nossa medicina é baseada em cimientos fortes de carinho, respeito, reciprocidade, solidariedade, cuidado coletivo comunitário. É isso que não consegue enxergar o mercado. Por isso, precisamos que um estudioso lembre que se você estudou na universidade, 10, 15, 20 anos, lembre que um sábio de outro cor, um sábio ancestral, ele estuda, aprende da vida desde o primeiro momento que nasce até o último dia da vida. Então, esses sistemas têm que ser complementar. Cada um tem a realidade nacional, sua cosmovisão indígena. Todos nós temos um dom
algo lindo que você trouxe para cuidar deste mundo. Todos nós temos isso. Uma das estratégias capitalistas, individualistas, de sometimento é fazer você crer, que você acredite, eu sou sozinho, pouco, não posso porque eu sou pouco. Não, gente. Lembra que você é um povo, lembra que você é resultado de cientos de gerações que lutaram por seus direitos. E quando você pega a mão de alguém mais, você é uma comunidade inteira, e as comunidades inteiras somos invencíveis. É isso que precisamos de lembrar. O capitalismo, com seu sometimento, faz nos pensar que somos sozinhos e estamos vencidos. Não! Esse é um truque capitalista. A gente precisa lembrar que somos juntos. Somos juntos. Ainda que eu não conheça vocês, ainda que não consegui enxergar vocês nos olhos direitinho, eu sei, meu coração sabe que você é meu irmão, minha irmã e merece respeito, direitos, terra limpa, água limpa, merece sua identidade respeitada também. Então, precisamos solidariedade entre nós e com os diferentes para complementar os saberes sem arrogância, sem desqualificar ninguém. Todos nós temos algo que ensinar, algo que aprender. Paulo Freire, amado, querido, bendito Paulo Freire para o mundo, é isso que nos lembra nosso Paulo Freire. E imagina, gente, a gente foi convocada, eu sou uma comissionada de alto nível para relançar a Alma-Ata há 40 anos. Como falava o Richard, em Alma-Ata, se vocês leem, o artigo 7 já propõe para o mundo trabalhar com a medicina ancestral. E o que passou? Onde está? Há 40 anos de Alma-Ata, a OPAS convocou um grupo de pessoas, ex-ministros de saúde, que avançaram no direito à saúde, e eu também fui convocada para essa... E escrevimos esse documento para essa mesa. Então, como comissionada de alto nível de Alma-Ata, eu consegui posicionar saúde dos ecossistemas, saúde da mãe terra. Se a gente não tem saúde, se não tem água limpa, aire limpo, alimento sano, não tem saúde para ninguém. Mas também interculturalidade e o respeito para a medicina ancestral. Durante o Covid, a gente pesquisou e recopilou estes documentos. Eu tive a oportunidade de entrevistar a distintos sábios, sábias do território Latinoamérica e Caribe, e aí tem lindos exemplos. Como a gente se cuida com sua medicina tradicional ancestral. Não é um conto, não é superstição, não é uma coisinha que assim os indígenas, é uma ferramenta de vida, de resistência, que salvou miles de vidas aqui em nosso continente e possivelmente no mundo. Esse exemplo lindo de Comando Matico, eles são povo Shipibo-Cunibo de fronteira Equador com Peru, e eu pongo esse exemplo porque tem um monte de exemplos também da Amazônia, do Chaco, tem um monte de exemplos em distintos territórios, mas eles, o que faziam era ir casa por casa, levar as plantas medicinais, fazer os tratamentos, as fervas, a cerimônia com a pessoa e os cantos sagrados. Essas cânticas para que você escute que você era querido, que você era necessário para a comunidade e você queira viver. Isso é necessário lembrar. O carinho, a solidariedade cuidam e faz parte de nossa medicina tradicional ancestral. Eu sou parteira do povo quechua. E aqui o meu sonho é que estamos parindo um mundo, né? Comunidades que cuidam da vida. Tem um monte de ódio, racismo, destruição, tem um monte de coisa acontecendo lá. Mas cada criatura que hoje está nascendo é uma nova señal de esperança. Cada criatura que hoje está nascendo é uma mensagem da vida que fala, tem esperança. Vamos lá. Essa criatura vai transformar a história, porque vai lembrar que tem uma comunidade que cuida dela. Então, é preciso lembrar que somos comunidade. Pachamama é nossa mais linda sanadora. Ela nos convida a ser comunidade. A agroecologia faz parte disso. A gente não pode esperar envenenar a terra, o aire, a água e ter saúde. Nossos saberes camponeses, nossos saberes ancestrais são agroecológicos. A gente precisa novamente lembrar isso. E todos nós somos o câmbio que queremos ver. O Mahatma Gandhi falou isso, que seja você esse câmbio que quer ver.
Eu sei que às vezes é difícil, é muito desafiante. Tem um monte de gente que vai em contra, tem um sistema que vai em contra, que parece que vai aplastar você. Tem um sistema gigantesco que parece um muro de concreto em frente, e a gente pensa, nossa, eu não vou conseguir. Mas imagina agora, você tem esse muro de concreto aí gigante, mas tem uma pequena quebradura. E de repente a vida pega uma semente, pequena sementinha. Essa semente vai no muro, essa quebrada. E essa semente recebe um pouco de vento e traz um pouco de polvo de terra. De repente, essa sementinha pequena recebe gotas de água da chuva. E os raios do sol, os raios da lua. E um dia, nesse muro gigantesco, infranqueável, duro, essa semente brota. Essa semente brota. Cada um de nós é essa semente. E eu fico muito honrada de estar com vocês, que resistiram, que estão aí com a energia e a força do água, do fogo, do ar, da terra. Porque somos nós, essas sementes brotando nesse tempo duro, porque nós sabemos que ainda que nos espera. Então, é tempo da vida digna, do florescer, do florir dos povos. A vida tem que ser, sim, com direitos, sim, com dignidade, mas também bela, linda, gostosa, com alegria. É por isso que a gente vai continuar. Colaboração Sul-Sur é preciso que o sul do mundo tem que lembrar que temos toda essa memória ancestral. Enfrentar o filantro-capitalismo, que esse absurdo tem que se acabar. Basta de mercantilizar nossas vidas. Continuar fazendo essa investigação, essas pesquisas para avançar a soberania em saúde. Saúde em manos do povo. Podemos fazer isso. Para a produção e reprodução da vida. Processos de aceitação, reconhecimento, valoração mútua de sentires, conhecimentos e práticas ancestrais e, sobretudo, organização de poder popular na comunidade, no território, para uma saúde no território. É por isso que a gente trabalha a saúde popular para construir poder popular, que a gente tenha de volta essa força, essa organização, essa resistência, essa resiliência de se reorganizar e ainda que tenha sofrido uma crise horrível, a gente possa renascer, recriar os tecidos de vida. Nenhum ódio, nenhum racismo, nenhuma violência é tão grande como o poder que tem a gente que abraça, que sana, que cuida, que se junta para sanar. Isso temos que lembrar juntos. Eu faço parte dos médios indígenas aqui da Bolívia de comunicação. Durante o novembro de 2019, a gente sofreu um golpe fascista racista. O racismo veio a golpear nossos médios indígenas, também vieram atacar nossa rádio indígena, somente porque éramos indígenas. A gente não fez dano a ninguém, mas o fascismo faz. É por isso que precisamos ficar atentos com esses discursos, com esses... Há gente que é feminista, que é ambientalista, que é ecologista, mas promove o fascismo e promove o imperialismo. É por isso que a gente precisa ficar atento. E fazemos parte dessa página linda, Biblioteca Virtual em Saúde, com parcerias com ministérios, com pesquisadores públicos, privados, com instituições de investigação, universidades distintas que estamos compilando. Esse é um projeto da OPAS para enxergar a medicina tradicional ancestral e as integrativas, as terapias integrativas que vêm de outras culturas que também são ancestrais, como da Índia e da China. Então, estamos nessa caminhada. E aqui, nessa Latinoamérica, temos exemplos lindos. O doutor Salvador Allende, ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição biológica. O doutor Ernesto Guevara, sejam sempre capazes de sentir em lo mais profundo qualquer injustiça cometida contra qualquer, em qualquer parte do mundo. É a qualidade mais linda de um revolucionário. Eu fui parte organizadora dos 50 anos do Che Guevara aqui na Bolívia. Para nós, ele não é morto, ele é semeado, e vieram um monte de médicos guevaristas de muitos lugares do mundo. Então, precisamos lembrar que os exemplos de luta da vida, que a medicina elitizada, capitalista, mercantilista,
é somente um enxergar errado dentro de uma cultura que está matando a vida. Mas tem também um monte de gente, também médica, também universitária, formada nas universidades da Europa, da Norte-América, de nossas universidades do Sul, lembrando que a justiça social faz parte. E como falava o Richard, eu sou parte do Movimento Mundial para a Saúde dos Povos, também da Associação Latino-Americana de Medicina Social, que tem mais de 30 anos. Nosso movimento nasceu ano 2000 do Bangladesh, no Bangladesh. Também faço parte da Rede Unida de Universidades do Brasil, é por isso que eu conheci movimentos lindos com a educação popular em saúde. E precisamos lembrar sempre que saúde é direito, não mercadoria. E este ano, em dezembro, del 7 al 14 de diciembre, 7 a 14 de diciembre, é nossa Assembleia Mundial. Cada 5 anos, a gente se junta. E este ano vai ser em Cali, Colômbia. Vamos juntos, aí tem o site. Vamos, gente. A gente não é financiada por corporações, por nenhuma instituição. A gente vai porque a gente quer se juntar, a gente quer tomar força, porque é preciso juntar todas essas lutas, a defesa da terra, do território, das fontes de água, a defesa dos direitos da gente, a defesa dos direitos à educação, à saúde, todas essas lutas têm que converger hacia a dignidade humana. Então, eu me vou despedindo, graças por la atenção, graças pela escuta, porque somente quando tem palavras que brotam e tem uma escuta ao outro lado, é que a palavra se sembra. Mas quando tem palavras que brotam e ninguém escuta, não consegue. Mas eu agradeço vocês, porque vocês me escutaram, tomaram um pouquinho de tempo para me escutar. E convido vocês para a Assembleia de Cali, este ano 2023, na Colômbia, porque aí temos companheiros palestinos, temos companheiros de africanos, temos companheiros de Ásia, de Europa, que estão lutando com a gente, lutando contra sistemas duros, mas também tem gente do norte, tem gente que está lutando contra o racismo nos Estados Unidos, tem gente que está lutando contra distintos sistemas de opressão na Europa. Precisamos lembrar que somos uma mesma humanidade. Uma mesma humanidade ha dicho basta e ha echado a andar. E aqui eu convido para vocês, quem queira cantar. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Assim que seguimos, somos milhões. A gente não está sozinha, a gente é milhões. Graças, queridos. Muito obrigada, Vivian. É sempre um prazer imenso escutá-la, com muita emoção que te escuto. E a mensagem da solidariedade, né, de perceber, pertencer a uma comunidade, sentir a dor do outro, seguir em frente nessa luta. Me lembra aqueles versos do Mário Benedetti, que acho que é Te Quiero, que é: na rua, lado a lado, somos muito mais que dois. Então, que esses movimentos, pela justiça socioambiental, pela justiça em saúde, eles se fortaleçam e sigam juntos, unidos, percebendo um futuro comum, um futuro global comum de dignidade, de valorização da vida que não seja mercadoria. Eu não poderia deixar também de mencionar e agradecer o Vacunas para la Gente e a Oxfam, que possibilitou esse webinário, esse encontro fabuloso de estar entre vocês. Essa é uma aliança regional por acesso a medicamentos, por acesso a vacinas, foi criada no âmbito da pandemia, durante o apartheid vacinal, e a gente segue juntos nessa luta. Eu abro agora a quem está presente, a que se posicione, que queira fazer uma fala final, seus comentários, reflexões, questões, perguntas, mas estou assim profundamente agradecida e feliz com a presença de vocês todos. Obrigado, Richard, Vitória e Vivian Camacho. A palavra está aberta.
Alguém? Richard gostaria de fazer palavras finais, a Vitória. Veriano gostaria de comentar sobre o evento, sobre o webinário. Só uma coisa, Susana, o meu entendimento é que esse é o primeiro de 2 eventos, não é? Que teria um outro, que esse ia tratar mais das questões da justiça de saúde e que teria um outro que trataria mais das questões climáticas, correto? Não, esse é um evento Ecos é um evento único com a Ok. participação de quem esteve presente no Rio de Janeiro, na perspectiva de integrar, né? O Tá. convite à Vivian Camacho é justamente porque eu acho que a Vivian ela consegue integrar de Tá forma certo. poética e linda questões de ecologia, agroecologia. É que as próximas 2 workshops que nós temos é sobre acesso a medicamentos, mas claro que nesses 2 próximos, nessa questão de educação em tratamentos, que o GTPI realiza, a gente também passa a reforçar, incorporar a perspectiva também do que foi discutido aqui, né? Eu acho que isso é um enriquecimento para a nossa agenda, de poder fazer uma agenda mais interdisciplinar, intersetorial, né, incluindo clima, justiça, tudo como forma de acesso a tratamentos também. Perfeito. Já tem previsão de quando vão acontecer os seguintes? Já tem, sim. A primeira vai ser agora entre 21 e 25, né, de junho, mas vai ser lá no interior do Ceará, porque a gente quer pegar aquela parte da região do Cariri, que tem uma série de parceiros articulados lá em Juazeiro, em Crato, né, essas cidades, naquela região, e que é bem interior do Brasil, para os colegas latino-americanos que estão trabalhando aqui, que estão também participando, e também na primeira semana de julho no Rio, né? Aí para o pessoal do Rio, pessoal do Fórum, enfim. É isso. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou a Dayana, eu sou assistente social, atuo no projeto Rede Vida, Construindo Novos Caminhos, que é uma realização do movimento de mulheres em São Gonçalo, em parceria com a Unesco. E é muito interessante ter essas reflexões, considerando a interlocução do homem e natureza, né? E como que isso também é capaz de promover saúde, e fazendo uma discussão a partir de uma racionalidade que considera a determinação social da saúde, né? Como uma ótica de leitura que apreende a totalidade da vivência, né? Os conhecimentos das comunidades, aí entraria também a questão das PICs, né? Dentro do Sistema Único de Saúde. Então, gostaria de agradecer mesmo pelas reflexões que muito contribuíram com a minha vivência também dentro do projeto. Pedro, se quiser. Pierre. Olá, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer Vitória, Susana, Richard, especialmente Vivian, pelas falas muito inspiradoras e as reflexões muito necessárias. Falando aqui... Você se mutou, Voltei. Pedro. Falo em nome da Internacional dos Serviços Públicos, uma federação global sindical que representa mais de 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no mundo. E para nós, esse tipo de vínculo, esse tipo, né, de articulação entre as agendas é fundamental, pensando nos direitos trabalhistas, porque direitos trabalhistas são direitos humanos, pensando na organização dos serviços públicos, que vai desde o serviço de saúde até o serviço de resposta a emergências, que é eminentemente público, né? Nenhum setor privado se predispõe a organizar um serviço de resposta a emergências, passando pela coleta de lixo, passando pelo saneamento básico. Todos esses são serviços públicos e todos esses serviços não acontecem sem condições de trabalhos decentes, não acontecem sem trabalhadores protegidos, não acontecem sem a garantia dos direitos trabalhistas.
né? Então, também, durante o nosso encontro em abril, no Rio, convidei todos os movimentos e organizações e entidades presentes a incorporarem essa dimensão no trabalho, incorporarem essa dimensão, né, nas demandas políticas, porque, também fazendo coro ao que a companheira Vivian colocou, que efetivamente a privatização, o avanço do neoliberalismo, né, e a comercialização desses serviços públicos começam pelo desmantelamento de qualquer proteção aos trabalhadores. Não é? É assim que começa sempre, né? O ataque aos sindicatos, é o ataque à organização, o ataque ao direito de greve, e é assim que se desmantelam os serviços públicos que são efetivamente os garantidores dos direitos humanos, não é? E para finalizar, para não tomar muito tempo, dizer que em dezembro a Internacional de Serviços Públicos vai organizar em Cali, né, coladinho à Assembleia do Movimento da Saúde dos Povos, o primeiro encontro, perdão, da Federação Sindical de Trabalhadores de Saúde das Américas, né, que vai reunir mais de 50 trabalhadores e trabalhadoras do Canadá ao Ushuaia, né, trabalhadores da saúde, justamente para melhorar a coordenação na nossa região, para melhorar a luta, e vai ser importante também que a maioria desses trabalhadores e trabalhadoras vão poder participar, pelo menos em algum momento, da Assembleia do Movimento da Saúde dos Povos, justamente para incorporar a luta, né, a nossa luta, e justamente melhorar a nossa organização e coordenação. Obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Mais algum comentário, questões específicas? Ainda temos tempo aqui para ficar debatendo e conversando. Eu acho que eu passo comentário, então. Então, quando a Vivian Camacho ela coloca o termo biopirataria, isso me lembra que dentro do sistema de propriedade industrial, propriedade intelectual, a pirataria era levada como que os outros faziam em cópia desses titulares das patentes, desses direitos de propriedade intelectual. Esse biopirataria foi uma apropriação que, digamos, que a gente fez do movimento por justiça socioambiental também, para mostrar que quem de fato pirateia e se apropria de nossas riquezas, de nossos territórios, é a indústria. Então, assim, esse exemplo da quina, ele é apenas um dentre tantos outros que a indústria farmacêutica ela se apropria de conhecimentos tradicionais, ancestrais, e da própria biodiversidade desses locais ricos. Então, a gente está aqui no país mais biodiverso do mundo, o Brasil, que não é apenas biodiverso, ele é sociobiodiverso. E aí, uma das questões que eu fiquei pensando na questão da justiça climática é que quando a gente fala em clima, a gente, de certa forma, exclui as pessoas, exclui, de certa forma, a humanidade que há. E quando a gente fala em questões socioambientais, a gente insere as populações humanas dentro desse território, dentro desse planeta, né? Então, eu acho que é preciso uma justiça, sim, climática, é preciso uma justiça, sim, saúde, equidade, mas é preciso a gente não invisibilizar as pessoas e aceitar alguns discursos que a Vivi muito bem coloca como discursos ecofascistas, né? Tem uma frase que tem muito dentro do movimento socioambiental, que é vinculada ao Chico Mendes, que é agroecologia sem lutas de classes, ela é jardinagem. Então, quando a gente pensa em justiça, precisa a gente pensar sempre nessa integração de raça, gênero, de povos, de tentar harmonizar mesmo em solidariedade, em vermos as semelhanças, as dores do outro, e percebemos enquanto humano, né? Então, são questões humanas, não são questões puramente
planeta como se um planeta não existisse aquelas populações e não, sabe, invisibilizando. E é isso que acontece, por exemplo, quando a gente quer defender o meio ambiente e a gente fala assim, vamos instituir parques, locais de parques, como se a gente fosse fora dessa natureza, como se não existissem pessoas ali, e aí você cria parques nacionais e impede as populações que tinham agricultura tradicional, que viviam naquele local, de ocupar, e aí você instala, como há no Brasil, diversos conflitos socioambientais, né? A gente também no Brasil, quando a gente estava preparando esse evento da Rio 2023, a gente percebe a integração que há entre a saúde e meio ambiente quando a gente viu a crise dos Yanomamis, né? Quando a gente viu como o garimpo, a contaminação, ela influencia a saúde dos povos, das pessoas, e como sem saúde você não consegue se mobilizar e lutar. Então, com a malária, com a Covid, com a saúde debilitada, você não se alimenta, você não planta, você não trabalha, você não produz. É isso, falei demais, eu sou apenas a mediadora. Eu passo a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer as falas finais, algum fechamento. A palavra de vocês, Vitória, Richard, Vivian, fiquem à vontade, estamos já quase encerrando, então os minutos finais eu passo para vocês. Vitória? Só assim, lembrar que vai estar gravado, né, pessoal? Isso a gente vai ficar no nosso canal de YouTube, tá bom? Isso, Para quem obrigada. quiser a fonte depois, recorrer, pegar aí para os trabalhos, tá bom? E o debate segue. Bom, só tenho a agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje e a Bia por ter organizado esse momento, ao Richard por mais uma grande aula e a Vivian por toda essa inspiração. Vivian sempre me faz chorar. Eu acho que é muito importante a gente ter essas influências. Estava falando com os meninos, que é tão inspirador, é inspirada e inspira a gente, né? Eu tenho insistido muito com a presença justamente dos movimentos indígenas nas nossas discussões, porque eu acho que é a única forma de realmente a gente trazer uma perspectiva decolonizada para nossas discussões, porque a gente já está tão viciado, né, com tudo, e acho que há perspectivas diferentes. Povos indígenas é o que tem mais me ensinado na vida a olhar, tudo de forma diferente, né? Os sistemas, a forma de viver, e eu acho que essa vida em comunidade anticapitalista é um caminho muito importante para isso, é algo que eu tenho tentado trazer para a minha vida pessoal, e eu acho que a gente também tem que trazer para as nossas lutas. Então, Vivian, muito obrigada por essas palavras, e também queria lembrar que a gente está vivendo um momento bastante difícil essa semana no país, com a aprovação do marco temporal, né? E você vê que a gente está ainda nesse absurdo aqui no país de discussão, como se as terras indígenas só vão ter sido consideradas a partir de 1988, né? Quando já muitos desses povos indígenas já tinham sido expulsos das suas terras há tanto tempo, né? Isso é um absurdo. A gente, felizmente, tem uma valorização grande, um crescimento do movimento indígena, e eu espero muito, torço e quero fazer minha parte para fortalecer essa luta, esse movimento, e eu acho que realmente, agregando essas perspectivas, que a gente vai conseguir ter um olhar diferenciado nas nossas lutas, né, e trazer a perspectiva do sul global de fato, né? Então, obrigada, Vivian, por mais essa apresentação inspiradora. Obrigada aos colegas que estão assistindo a gente, e a Bia e a Suzana e o Velho pela oportunidade. Também eu só queria agradecer às pessoas que participaram. Acho que tem sido realmente uma troca bastante interessante de ver as conexões entre esses campos. E é impressionante, seguindo o noticiário cotidiano, da maneira em que o interface entre o campo do clima e o campo da saúde, cada dia temos novas lições sobre isso e sobre os desafios que temos pela frente. Então, agradeço
a organização do evento e também os nossos colegas. Foi um comitê organizador grande que fez esse evento no Rio acontecer, e eu acho que vale a pena mais uma vez agradecer aquele comitê maior que trabalhou bastante para que a gente podia ter essa oportunidade de troca. Graças, queridos, queridas. Gratidão para cada um de vocês. E eu escuto cada um de vocês e eu lembro que eu quero fazer. Que é isso que, como disse, inspira. Vitória, querida, graças por tuas palavras, mas eu acho que é algo mais, não é somente uma pessoa. Acho que, por que nós não estamos sendo banqueiros, assaltantes, assim, faz qualquer outra coisa, mas a gente escolheu cuidar, a gente escolheu fazer saúde, a gente escolheu também acompanhar a luta. E quando aconteceu o golpe, a gente foi perseguida, a gente foi criminalizada e foi horroroso. Quando aconteceu o ataque, eu somente chorava e não entendia tanto ódio contra nós, eu não entendia. Tinha fascistas espancando nas irmãs indígenas nas ruas. 2019, há 3 anos apenas. Então, eu falei, minha nossa, o que vamos fazer? Mas não, toda essa violência, todo esse ódio não conseguiu me remover do lugar de minha raiz. Todo esse ódio não conseguiu me tirar das lutas. Então eu falei, minha nossa, o que acontece com a gente? E eu encontro parceiros, parceiras como vocês. É que a gente está namorada da vida, namorada da gente simples que saca adelante o mundo. A gente está namorada dessa gente maravilhosa que todos os dias sai para a rua para agarrar um pão, para alimentar sua família. A gente está namorada dessa valentia, dessa humildade. A gente está namorada da vida. E lá no Ceará, no Nordeste, eu me enamorei de um movimento lindo que se chama de Educação Popular em Saúde. Aí tem a doutora Verinha Dantas e tem o poeta Ray Lima. E eles cantavam assim, em El Corredor dos Cuidados. Escuta, acolhe, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem, cuidar do outro faz bem. Desde um tempo em que eu nasci, e quando criança eu aprendi, cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do mundo. Então, eu me despido de vocês com essa cantiga linda que eu aprendi lá no Nordeste maravilhoso brasileiro. E eu acredito que as lutas vão seguir. Quando temos vida e respiração, podemos ir mais. Vamos um passo mais adelante. Muchas gracias. La lucha sigue. Um abraço grande. É isso, então. Então Pode tá, falar, pessoal. Mary. É isso. Eu acho que é isso, então. Eu só queria, assim, deixar, eu acho que essa questão do clima também, ela parece que é uma coisa muito grande, né? Mas também acho que existe uma questão micro, assim, que a gente quase não fala, da importância, acho que muito a fala da Vivian também, mas, claro, também a do Richard me leva a colocar aqui, eu estou com a minha mãe internada num CTI, e ela foi internada num primeiro CTI de hospital que eu a retirei à força do hospital, porque pessoal, assim, é uma coisa completamente louca. E eu digo, tem milhares de pessoas nesses ambientes atualmente dentro dos hospitais, pessoas idosas que estão morrendo dentro essas chamadas unidades de tratamento intensivo, que são caixas. A minha mãe estava num lugar onde ela não podia ver a luz do dia nem a luz da noite, sabe, né? Não dá para perceber se é dia ou se é noite. É uma coisa completa, amarrada numa cama. Eu tirei ela de lá, eu digo, se é para minha mãe morrer, ou piorar, aqui, amarrada numa cama, sem saber se é dia, se é noite, completamente, com uma pessoa com demência, com 90 anos, ela vai morrer em casa, ela vai piorar em casa.
Então, assim, a maneira como os idosos são tratados, isso qualquer um de nós daqui a pouco vai poder passar, né, dentro dessas unidades, desses hospitais, com esses tratamentos, com médicos completamente autoritários, completamente inumanos, porque eu digo, como eu estava falando com o Juan Carlos, que humanização que a gente pretende com a medicina. Não, acho que se as pessoas já não nascem humanas, elas não podem. Como é que se torna humano? Não, são coisas que, sabe, a gente não entende isso. Então, assim, eu só queria fechar com essa denúncia aqui desse, sabe, talvez falar, não estou representando, mas desde as perspectivas de quem está, dos milhares de velhos e pessoas internadas nos CTIs nesse momento que estão sendo literalmente, eu acho que, em certa medida, também massacradas, né? No seu direito mínimo de ter uma morte digna, de poder, pelo menos, ver o dia ou ver a luz do sol, né? Coisas básicas, né? Então é isso, só fechar com esse depoimentinho também aí. Obrigado. Obrigada, Veri. Forças aí, saúde, que são mais Tem que ter importantes. dignidade, né? Como disse a Vivian, temos que lutar por dignidade na saúde, no clima, nos ambientes, não pode ser desse jeito, né? Não. Não podemos ser tratados como meras máquinas apagando e que, sabe, não pode ser assim, não. Enfim, Mas a gente segue junto na segue junto. esperança e namorados da vida. Bom, Isso. então Segue a luta. encerramos aqui esse webinário com denúncia do Veri, com a presença de todos. Muito obrigada. Liberados, podem falar. Tá, pessoal, muito obrigada.